Questão de número 5 do capítulo 4 do Halliday, velocidade média e velocidade instantânea. O enunciado diz o seguinte: o vetor posição de íon é inicialmente R igual a 5i menos 6j mais 2k. E 10 segundos. 10 segundos depois passa a ser R 2i mais 8j menos 2k, com todos os valores em metros. Na notação de vetores unitários, qual é a velocidade média durante os 10 segundos? Então, nós temos o seguinte. Nós temos dois vetores, que eu destaquei aqui, um em cor vermelha e outro em cor amarela para separar os dois. Então, nós temos um vetor inicial, onde nós temos aí as componentes de coordenadas desse vetor, x, y, z, né, em termos de vetores unitários, i, j e k, respectivamente. Então, essa é a nossa posição inicial desse íon. Nós temos em amarelo o vetor posição final, que nós também temos as coordenadas dele, x, y, z, em termos dos vetores unitários, i, j e k. E o tempo de deslocamento da coordenada desse primeiro vetor para o segundo vai ser de 10 segundos. Então, para que a gente saiba a velocidade média do movimento desse íon, primeiro a gente tem que fazer o deslocamento dele. Deslocamento, como a gente sabe, posição final menos a posição inicial. Nosso vetor aí amarelo, marcado aí como sendo a nossa posição final, o destino dele, onde ele chegou. E o vermelho de onde ele partiu. Sabendo então que, em termos de operação entre vetores, fazemos componente a componente. Então, nós vamos ter aí que o nosso deslocamento vetorial vai ser a componente x final menos x inicial, em termos de vetores unitários i, y final menos y inicial, em termos de vetores unitários j, e z final menos z inicial, em termos de vetores unitários k. Então, é só fazer agora a substituição dos valores. Nós temos aí em i, a posição final é 2 e a inicial é 5. Então, nós temos 2 menos 5. Em j, nós temos posição final 8, menos a posição inicial, que é menos 6, em j. E em k, a posição final, menos 2, menos a posição inicial, que é 2. Resolvendo termo a termo, nós vamos ter que o nosso vetor de deslocamento é menos 3, 14 e 4 negativo. Então, você tem 2 menos 5, menos 3, 8 menos 6 dá 14, e menos 2 dá menos 4. A nossa velocidade média, não é? Vai ser a variação do deslocamento sobre o tempo gasto para percorrer esse deslocamento. Como ele quer em termos de vetores unitários, então já está aí, né? O nosso deslocamento em termos de vetores unitários, que a gente desenvolveu. Então, nossa equação vai ficar dessa forma aqui. Cada componente, né, dos eixos, em termos de vetores unitários, sobre o tempo. Então, deslocamento no eixo x, que é menos 3i, deslocamento no eixo y, que é 14j, e deslocamento no eixo z, que é menos 4k. E aí, na divisão por um escalar, né, que o nosso tempo é uma grandeza escalar, ela não tem sentido nem direção, por isso que só tem o valor ali agregado, não tem um componente unitário, né, porque ele não é um vetor. Então, quando você faz uma divisão por escalar, você divide termo a termo por esse valor. Então, nós vamos ter menos 3 dividido por 10, 14 dividido por 10 e menos 4 dividido por 10. Então, a nossa velocidade média em termos de vetores unitários vai ficar aí menos 0,3i mais 1,4j menos 0,4k metros por segundo. Muito bem, pessoal, espero que tenham entendido e até a próxima questão.